Na calada da noite em Lisboa, João ouviu um gemido abafado vindo do apartamento vizinho e, impulsionado pela curiosidade, espiou pela janela entreaberta, testemunhando Manuel, seu vizinho de 59 anos casado há décadas, beijando apaixonadamente outro homem. No dia seguinte, Manuel, percebendo o olhar acusador de João no elevador, confrontou-o com olhos desesperados, revelando que sua esposa estava em viagem e que aquela era a primeira vez que ele cedia à atração reprimida por anos, mas agora temia que o segredo destruísse sua família conservadora. João, um jovem de 25 anos que lutava com sua própria orientação sexual em segredo, sentiu um misto de choque e empatia, e em vez de denunciá-lo, ofereceu um ouvido amigo, iniciando uma conversa que mudaria o rumo de suas vidas. Manuel morava no prédio antigo no bairro Alto há mais de 30 anos, com sua esposa Maria, uma professora aposentada que viajava frequentemente para visitar a filha em Porto. Ele era um homem respeitado na comunidade, um engenheiro civil reformado que participava das festas de Santo António e das missas dominicais na sede de Lisboa. Seus cabelos grisalhos e sua postura ereta transmitiam autoridade, mas por trás dessa fachada, Manuel carregava um peso invisível, atraços por homens que ele havia enterrado desde a juventude, influenciado pela ditadura salazarista que moldara a sua geração com rigidez moral. Casara-se jovem, amava Maria de uma forma companheira, mas nunca se sentira completo. Aquela noite, após uma discussão banal com um amigo de longa data, o álcool e a solidão o levaram a um bar discreto na zona do Príncipe Real, onde encontrou Pedro, um estranho que o fez sentir vivo pela primeira vez em décadas. O beijo foi impulsivo, mas o arrependimento veio como uma onda. João, por outro lado, era um designer gráfico freelancer que se mudara para o apartamento ao lado há apenas 6 meses, fugindo da pressão familiar em Braga, onde seus pais católicos devotos esperavam que ele se casasse e tivesse filhos. Ele era gay, mas só admitira isso para si mesmo aos 20 anos, após um namoro secreto na universidade que terminara em traição e dor. Em Lisboa, ele buscava anonimato, frequentando cafés e galerias de arte, mas evitava relacionamentos profundos por medo de rejeição. Ver Manuel naquela situação o abalou. Era como olhar para um espelho distorcido do que poderia ser seu futuro se continuasse a se esconder. Naquela manhã no elevador, quando Manuel o puxou para o lado e sussurrou, por favor, não conta a ninguém, João hesitou, mas respondeu, eu entendo mais do que você imagina. Foi o início de uma aliança improvável. Nos dias seguintes, João começou a notar Manuel mais atentamente. Ele o via saindo para caminhadas solitárias pelo mirador da Senhora do Monte, com o olhar perdido no Tejo. Uma tarde, ao encontrar Manuel sentado em um banco, João se aproximou e ofereceu um café. A conversa fluiu naturalmente. Manuel falou de sua juventude, das expectativas sociais que o forçaram a um casamento arranjado, e de como a sociedade portuguesa, mesmo após a Revolução dos Cravos, ainda carregava resquícios de conservadorismo, especialmente em famílias tradicionais. João compartilhou suas próprias lutas, a mãe que insistia em apresentá-lo a boas moças e o pai que via a homossexualidade como uma fase moderna. Eles riram amargamente das semelhanças, mas por baixo da superfície, uma tensão crescia. Manuel se sentia atraído pela vitalidade de João, enquanto João via em Manuel uma figura paterna que poderia entendê-lo sem julgar. A pressão familiar de Manuel intensificou-se quando Maria ligou anunciando que voltaria em 2 semanas. Ele confessou a João que Pedro queria mais encontros, mas ele estava dividido. Trair Maria era uma facada em sua ética católica, mas negar seus desejos o sufocava. João, sentindo uma conexão crescente, aconselhou-o a refletir sobre o que realmente queria, mas internamente questionava se estava incentivando uma traição. Uma noite, após um jantar improvisado no apartamento de João, Manuel tocou a sua mão por acidente, e o gesto elétrico os deixou em silêncio. João recuou, temendo complicações, mas Manuel murmurou, pela primeira vez, não me sinto sozinho nisso. Aquela frase ecoou na mente de João, plantando sementes de um afeto perigoso. A sociedade lisboeta, com suas festas liberais no Chiado contrastando com as tradições nos bairros periféricos, espelhava seus conflitos internos. Manuel começou a questionar se sua vida inteira fora uma mentira, enquanto João se via forçado a confrontar sua própria covardia. A tensão escalou quando Pedro reapareceu, enviando mensagens insistentes a Manuel. João, ao ver Manuel angustiado, sugeriu que ele terminasse tudo para preservar seu casamento, mas Manuel rebateu, e se eu não quiser preservar? E se isso for quem eu sou? Essa discussão os levou a uma caminhada noturna pelas ruas empedradas de Alfama, onde o fado ecoava das casas, simbolizando a melancolia portuguesa. João admitiu sua atração por Manuel, mas enfatizou que não queria ser o catalisador de uma destruição familiar. Manuel, tocado pela honestidade, chorou pela primeira vez em anos, revelando que sua filha, Ana, era homofóbica declarada, influenciada pela educação religiosa. A ideia de perdê-la o aterrorizava. No final daquela noite, eles se abraçaram platonicamente, mas o gesto era palpável. João voltou para casa questionando se ajudar Manuel era altruísmo ou egoísmo disfarçado. Os dias se arrastavam com uma intensidade crescente para Manuel e João.
Maria enviara uma mensagem dizendo que sua viagem se estenderia por mais uma semana devido a problemas de saúde da filha, o que deu a Manuel um respiro temporário, mas também amplificou sua culpa. Ele começou a frequentar o apartamento de João com mais regularidade, sob o pretexto de conversas casuais, mas as discussões mergulhavam em territórios profundos, a hipocrisia da Igreja Católica em Portugal, que pregava amor mas condenava a homossexualidade, as leis progressistas do país, como o casamento gay desde 2010, que contrastavam com a rejeição familiar enraizada. Manuel contava histórias de amigos da juventude que haviam sido ostracizados, um deles até cometendo suicídio nos anos 70. João ouvia, mas internamente lutava com sua atração. Manuel representava estabilidade e sabedoria, algo que ele nunca tivera em relacionamentos passados. Uma tarde, enquanto caminhavam pelo Jardim da Estrela, Manuel recebeu uma ligação de Pedro, que insistia em um encontro. João, ouvindo a conversa, sentiu ciúmes irracional, e confrontou Manuel: "Você vai mesmo arriscar tudo por um estranho?" Manuel, irritado, rebateu que João não entendia o peso de uma vida reprimida. A discussão escalou para uma briga, com Manuel acusando João de ser jovem e ingênuo, e João retrucando que Manuel era covarde por não assumir suas verdades. Eles se separaram zangados, mas horas depois, Manuel bateu à porta de João, pedindo perdão. Naquela noite, eles compartilharam um vinho do Douro, e Manuel abriu seu coração: "Eu amo Maria, mas não da forma que ela merece. É companheirismo, não paixão." João, tocado, admitiu que se sentia atraído por ele, mas temia as consequências. O momento culminou em um abraço que durou mais do que o necessário, deixando ambos confusos. A pressão social começou a se manifestar quando um vizinho, o Sr. Oliveira, um homem idoso e fofoqueiro, comentou casualmente com João sobre ruídos estranhos vindos do apartamento de Manuel. João negou saber de algo, mas o comentário o alarmou. Em uma comunidade pequena como aquela, rumores podiam se espalhar como fogo. Manuel, ao saber, entrou em pânico, imaginando o escândalo na paróquia onde ele e Maria eram ativos. Ele decidiu romper com Pedro, marcando um encontro final em um café no Rossio. João, preocupado, o acompanhou de longe, vendo a despedida tensa. Pedro reagiu mal, acusando Manuel de ser fraco, e partiu furioso. Manuel voltou abalado, e João o consolou, mas questionou internamente se estava se envolvendo demais. Enquanto isso, a família de João interveio. Sua mãe ligou, insistindo que ele visitasse Braga para o aniversário do pai. Ela mencionou uma amiga que queria apresentá-lo, o que o irritou. João desabafou com Manuel, que o aconselhou a ser honesto, mas João riu amargamente: "E você? Quando vai ser honesto com Maria?" Essa troca destacou a hipocrisia mútua, fortalecendo sua ligação, mas também plantando sementes de ressentimento. Manuel começou a pesquisar discretamente sobre grupos de apoio LGBT em Lisboa, como a ILGA Portugal, mas o medo o paralisava. João o encorajou, mas sentia que estava empurrando Manuel para um abismo. Uma reviravolta veio quando Ana, a filha de Manuel, ligou inesperadamente, dizendo que viria visitar o pai no fim de semana. Manuel entrou em crise. Como esconder sua turbulência interna? Ele pediu ajuda a João para fingir normalidade, mas João recusou, dizendo que mentiras só pioravam as coisas. A discussão os levou a uma reflexão profunda sobre escolhas morais. Trair um casamento era errado, mas viver uma mentira era justo. Manuel chorou, admitindo que se sentia vivo perto de João. João, dividido, beijou sua testa em um gesto de conforto, mas recuou ao perceber o risco. A noite terminou com Manuel sozinho, questionando se valia a pena destruir sua família por uma chance de autenticidade. No dia seguinte, João recebeu uma mensagem de Pedro, que de alguma forma descobrira seu número e o ameaçava expor tudo se Manuel não voltasse. João, furioso, confrontou Manuel, que negou ter dado o contato. A traição aparente abalou sua confiança, e João acusou Manuel de usá-lo como muleta emocional. Manuel defendeu-se, dizendo que Pedro era obsessivo, e juntos decidiram ignorá-lo, mas o incidente aumentou a paranoia. A sociedade portuguesa, com sua mistura de progressismo urbano e conservadorismo rural, os pressionava. Amigos de Manuel começavam a notar sua distração, e João evitava contatos sociais por medo de julgamentos. A tensão culminava em uma decisão. Manuel marcaria uma terapia, mas João questionava se isso resolveria ou complicaria mais. Com a chegada iminente de Ana, Manuel mergulhou em uma espiral de ansiedade. Ele limpou o apartamento meticulosamente, removendo qualquer traço de suas noites com João, mas internamente se sentia um impostor. João, sentindo a distância, propôs uma pausa em suas conversas, mas Manuel recusou, dizendo que precisava dele mais do que nunca. Eles se encontraram em um parque discreto no Monsanto, onde Manuel confessou que sonhava com uma vida livre, mas o custo, perder Maria e Ana, era insuportável. João compartilhou sua própria história, um ex-namorado que o traiu por medo de exposição, deixando-o com cicatrizes emocionais. A vulnerabilidade os aproximou, mas João alertou: "Não posso ser sua salvação, você precisa escolher."
Ana chegou na sexta-feira, uma mulher de 35 anos, advogada bem-sucedida, casada e com 2 filhos. Ela era o orgulho de Manuel, mas sua visão conservadora, influenciada pela educação jesuíta, a tornava intolerante a desvios modernos. Durante o jantar em família, Manuel convidou João como vizinho amigável. Ana comentou sobre um caso recente de divórcio gay na mídia, dizendo que essas coisas destroem a sociedade. Manuel engoliu em seco, enquanto João forçou um sorriso. A noite foi tensa, com Ana percebendo algo errado no pai. Mais tarde, sozinhos, Manuel desabafou com João, ouvi-la falar assim me mata por dentro. João o abraçou, mas o gesto foi interrompido por uma batida na porta. Ana retornara para pegar um casaco esquecido e viu a cena. O confronto foi inevitável. Ana acusou o pai de infidelidade, misturando choque e raiva. Manuel, em pânico, negou tudo, dizendo que era apenas amizade, mas Ana não acreditou, citando rumores que ouvira de vizinhos. Ela chorou, dizendo que isso destruiria a mãe e a família. João interveio, admitindo sua orientação e defendendo Manuel, mas Ana o atacou verbalmente, chamando-o de influenciador perverso. Manuel, dividido, pediu que ela se acalmasse, mas Ana partiu furiosa, prometendo contar tudo a Maria. A traição familiar abalou Manuel, que culpou João por se envolver. João rebateu: "Eu só queria ajudar, mas você me arrastou para isso." Eles brigaram feio, com Manuel saindo porta afora. Sozinho, João refletiu sobre suas escolhas. Ajudar Manuel fora um erro. Ele ligou para sua mãe, quase confessando tudo, mas desligou. Enquanto isso, Manuel vagou pelas ruas da Baixa, questionando sua identidade. Ele parou em uma igreja, orando por orientação, mas as palavras do padre sobre pecado só aumentaram sua culpa. No dia seguinte, Ana retornou, mais calma, e exigiu que Manuel escolhesse família ou essa vida. Manuel, chorando, jurou que era um erro passageiro, mas internamente se sentia quebrado. Ana o abraçou, mas o preço era alto. Ele prometeu cortar contato com João. João, ao saber da decisão por uma mensagem fria de Manuel, sentiu-se traído. Ele confrontou Manuel no hall do prédio, acusando-o de covardia. Manuel defendeu-se: "Eu tenho uma família, você é jovem, pode recomeçar." João, magoado, rebateu que Manuel estava se traindo a si mesmo. A discussão atraiu olhares de vizinhos, ampliando o escândalo. João decidiu viajar para Braga, enfrentando sua própria família. Lá, sua mãe o pressionou sobre namoradas, e ele, impulsionado pela dor, quase se abriu, mas recuou. A hipocrisia o sufocava. De volta a Lisboa, Manuel sofreu com a ausência de João. Maria retornou, alheia a tudo, e a rotina retomou, mas Manuel se sentia vazio. Ele secretamente contatou a Ilga, marcando uma reunião, mas cancelou por medo. Pedro reapareceu, enviando uma carta ameaçadora, que Manuel escondeu. A tensão moral o consumia, era certo sacrificar a felicidade pela família. João, em Braga, recebeu uma ligação de um amigo lisboeta contando sobre rumores no prédio. Ele voltou determinado a confrontar tudo. João retornou a Lisboa com uma resolução férrea: não fugiria mais de si mesmo. Ele bateu à porta de Manuel, ignorando a proibição, e exigiu uma conversa final. Manuel, surpreso, o deixou entrar, mas Maria estava em casa, forçando-os a falar em sussurros. Manuel admitiu que sentia falta dele, mas reiterou a escolha pela família. João, frustrado, disse: "Você está morrendo por dentro, isso não é vida." Manuel chorou, revelando que Ana o monitorava, e que Pedro ameaçava expor fotos. O dilema ético se intensificou: chantagear era crime, mas envolver polícia revelaria tudo. João sugeriu denunciar anonimamente, mas Manuel recusou, temendo o escândalo. A crise culminou quando Maria encontrou a carta de Pedro escondida. Ela confrontou Manuel, que, em um momento de fraqueza, confessou tudo: sua atração por homens, o beijo, e a conexão com João. Maria, chocada, chorou horas, acusando-o de anos de mentiras. Ela lembrou de sua juventude, quando casaram por amor, mas agora via tudo como ilusão. Manuel implorou perdão, mas Maria saiu de casa, indo para a filha. Ana, ao saber, ligou furiosa, deserdando o pai verbalmente. Manuel, destruído, procurou João, que o acolheu apesar da dor. Eles passaram a noite conversando, com Manuel questionando: "Valeu a pena?" "Perdi tudo." João respondeu, mas ganhou a si mesmo. A sociedade interveio, rumores se espalharam no bairro, com vizinhos evitando Manuel. Ele perdeu amigos da paróquia, e seu antigo emprego o isolou. João, solidário, o ajudou a procurar apoio na rede LGBT de Lisboa, levando-o a uma reunião na casa aqui. Lá, Manuel ouviu histórias semelhantes, sentindo-se menos sozinho, mas o custo emocional era alto. João enfrentou sua família,
ligou para os pais e se assumiu, enfrentando rejeição inicial da mãe, que chorou dizendo: "Isso é contra Deus", mas o pai, surpreendentemente, pediu tempo para processar. A divisão familiar ecoava a de Manuel. Pedro, não satisfeito, postou fotos anônimas em redes sociais locais, ampliando o escândalo. Manuel, humilhado, considerou mudar de cidade, mas João o convenceu a ficar e lutar. Eles decidiram enfrentar juntos. Manuel pediu divórcio amigável a Maria, que, após reflexão, aceitou, reconhecendo que mereciam felicidade verdadeira. Ana, porém, cortou contato, uma perda irreparável. João e Manuel, agora livres, exploraram uma relação cautelosa, mas o trauma os marcava. João questionava se o amor valia tanta dor, enquanto Manuel se arrependia de anos perdidos. A alta tensão veio com uma reconciliação tentativa. Maria convidou Manuel para um café, admitindo que sempre suspeitara, mas ignorara por amor. Ela o perdoou, mas pediu distância. Ana, influenciada pela mãe, enviou uma mensagem dura, mas deixou uma porta aberta. João, vendo o progresso, sentiu esperança, mas a sociedade portuguesa ainda o julgava. Em eventos sociais, olhares sussurrados os seguiam. Manuel começou terapia, processando Mauta Nocé, e João o apoiou, mas internamente lutava com ciúmes de memórias passadas. Com o divórcio finalizado, Manuel se mudou para um pequeno apartamento no Graça, perto de João. Eles construíram uma rotina discreta, caminhadas pelo Panteão Nacional, jantares caseiros com pastéis de nata, e discussões sobre o futuro. Manuel, aos 59, sentia rejuvenescido, mas a perda de Ana o assombrava. Ele enviava mensagens sem resposta, sonhando com reconciliação. João, aos 25, amadurecia rapidamente, lidando com rejeição familiar. Sua mãe ligava esporadicamente, misturando amor e julgamento, enquanto o pai o apoiava em silêncio. A dinâmica destacava as gerações. Manuel representava a repressão pós-ditadura, João a liberdade pós-Joé. Uma reviravolta final veio quando Pedro, arrependido, contatou Manuel pedindo perdão, revelando sua própria luta com rejeição. Manuel o perdoou, mas cortou laços, focando em João. Essa closura permitiu cura, mas questionamentos morais persistiam. Foi certo priorizar o self sobre a família. A sociedade lisboeta evoluía, com paradas do orgulho no príncipe real simbolizando progresso, mas em círculos conservadores, eles eram outsiders. Manuel voluntariou na ILGA, ajudando outros, encontrando propósito na dor. João, inspirado, abriu um blog anónimo sobre identidades reprimidas, ganhando seguidores. A tensão interna de João cresceu. Ele amava Manuel, mas temia a diferença de idade e os julgamentos. Uma briga surgiu quando João furtou inocentemente em uma festa, e Manuel, inseguro, acusou de imaturidade. João rebateu: "Você me usou para sair do armário, agora quer me prender." Manuel admitiu medos, e eles reconciliaram, mas o incidente destacou fragilidades. Maria, em uma reunião surpresa, abençoou a relação, dizendo: "Seja feliz, Manuel." Ana, porém, permaneceu distante, uma ferida aberta. No clímax emocional, Manuel sofreu um pequeno infarto devido ao estresse acumulado, hospitalizado no São José. João ficou ao seu lado, confrontando a mortalidade, e se perdessem tempo. Manuel recuperou, prometendo viver plenamente. Eles viajaram para o Algarve, fortalecendo o laço em praias ensolaradas, simbolizando renascimento. De volta, João se assumiu publicamente em uma exposição de arte, enfrentando backlash, mas ganhando apoio. Manuel o aplaudiu, orgulhoso. A história culmina em reflexão. Anos de repressão levaram a escolhas controversas, com danos colaterais. Manuel reconectou com Ana em uma visita tensa, onde ela admitiu preconceitos, mas pediu tempo. O final é agridoce, com eles juntos, mas marcados. Foi certo priorizar a autenticidade pessoal sobre os laços familiares tradicionais, ou isso representa um egoísmo disfarçado que destrói mais do que constrói?